Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e estejam se cuidando também. Hoje nós vamos continuar falando na unidade 3, que fala sobre esportes, certo? Na página 36 do livro de vocês, na parte do vocabulary, nós vamos aprender um pouco sobre esses três verbos que estão inseridos na prática de esporte, ou seja, o esporte específico que nós vamos falar vai estar inserido de acordo com esses verbos, certo? Observamos que play, para o uso de play associado aos esportes, utilizamos para falar de esportes ou competições que usam objetos como a ball, cards e esportes competitivos. Então, quando falamos de esportes que utilizam objetos como a bola, cartas e são esportes competitivos, são competições, nós utilizamos o verbo play, ok? Já para o verbo do, é utilizada quando falamos de esportes, de atividades recreativas, ou seja, que não envolve times ou competições em grupo. Então, quando tratamos do verbo do, não se trata de esportes em competições ou esportes em grupo. Nós utilizamos esse verbo, ou seja, não há utilização do elemento principal da prática de esportes, que é a bola, ok? Já o verbo go, ele é bem específico, porque nós vamos utilizar o verbo go para atividades que possuem a terminação ing, certo? Então, todos os esportes que possuem essa terminação com ing, nós utilizamos o verbo go. Vamos lá para os exemplos. Para o verbo play, nós temos o exemplo de play soccer. Vocês sabem o que é soccer, né? São esportes que são praticados em grupo e são esportes competitivos. Então, nós utilizamos o play. Então, soccer, futebol, handball, voleibol, basquetebol, são todos esses esportes que nós utilizamos para o verbo play. Para o verbo do, nós utilizamos esse prática de esporte como judo. Judo é um esporte onde não é trabalhado em grupo e é uma atividade recreativa, assim podemos dizer. Então, judo, karate, nós utilizamos o verbo do. Já para o verbo go, nós utilizamos esse exemplo como go cycling. Vimos que a palavra cycling termina com ing. Então, nós utilizamos esse verbo. Cycling, swimming, surfing. Então, todas essas práticas de esportes vão estar associados com os verbos de acordo com suas características, ok? Agora, vocês vão abrir o livro ainda na página 36 e vão fazer o vocabulary que está lá no início dessa página, certo? Vocês irão ver esses esportes, o nome dos esportes que estão no quadro e escrever de acordo com o verbo e o esporte a ser caracterizado. Ainda na página 36, vocês vão ver o reading. O reading é a parte do livro que vocês precisam ler o texto para responder as questões, certo? Vocês irão ler o texto, essa biografia, Surf's Up, certo? Que vai estar aqui falando sobre o surf. E na primeira questão, vocês vão completar essa biografia aqui de acordo com informações que está no texto. E a questão 2, vocês vão completar as sentenças de acordo com os eventos que ocorrem no texto, ou seja, no texto vai estar falando em vários anos
de acordo com esses anos, vocês vão completar o que acontece a cada ano, ok? Na página 37, nós vamos falar um pouquinho sobre o grammar, que é a gramática da lição. Vocês já viram que o simple past, ele é formado por o passado dos verbos regulares e o passado dos verbos irregulares. Vimos que os verbos regulares, eu acrescento ed em seu verbo e o verbo passa a estar no passado. Já os verbos irregulares muda totalmente sua escrita. Então, vocês precisam saber quais são esses verbos regulares e irregulares. E aí, quando necessário, vocês vão estar sempre com essa lista de verbos irregulares, porque se ele não é irregular, ele é regular. Então, fica fácil de vocês saberem quem são esses verbos, ok? E aí, eu trago para vocês esses dois verbos, certo? Eu já digo aqui que o verbo dance é um verbo regular, porque o passado dele eu acrescento somente o D ou ED. E eu trago também esse verbo irregular, que é o verbo buy, que o passado do verbo buy é bought. Então, observem que buy e bought não se parecem nem um pouco na sua escrita. Muda totalmente a escrita, ok? Vimos que o verbo to be ele possui essas três formas, am, is e are. Vimos também que o passado do verbo to be é was e were. Assim como o presente, para formas negativas, nós somente acrescentamos o not logo após o verbo to be, certo? Então, was not e weren't not são o passado do verbo to be na sua forma negativa. Essa forma do not ela pode ser contraída, ou seja, pode ficar wasn't ou weren't, ok? Já para frases do simple past, ou seja, o passado simples, nós utilizamos essa partícula did para auxiliar na construção de frases negativas e interrogativas no passado, certo? Então, o did ele vai estar lá auxiliando as frases para sabermos que ela está no passado, nas formas negativa e interrogativa, ok? Vocês ainda na página 37 irão fazer a questão 2 e a questão 3, certo? Na questão 2, vocês irão sublinhar as formas de passado do verbo que estão na caixinha, certo? Na caixinha existem alguns verbos como be, go, do, win, spend, have e break. Vimos que todos esses verbos são verbos irregulares. Se são verbos irregulares, muda totalmente a sua escrita. E aí, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão pegar o livro na página 111, certo? Onde tem essa listinha dos tempos verbais do verbo, o verbo em sua forma base, o verbo no simple past e o verbo no past participle. Vocês irão pegar essa listinha, procurar os verbos que estão lá no quadro, na página 37, e procurar no texto e sublinhar esses verbos no seu passado, certo? E na questão 3, vocês irão completar a biografia de Phil Davis, que está logo aqui ao lado, de acordo com essas formas do verbo que estão aqui no quadro. Lembrando que essas formas estão na sua forma base. Vocês irão completar esse texto com os verbos na sua forma no passado, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todas vocês façam e espero também receber todas essas atividades em forma de fotos, certo? Essa atividade ela já vai começar a contar pontos para a próxima prova no próximo bimestre. Então, é interessante, é importante que vocês façam para não acumular, ok? E qualquer dúvida pode mandar mensagem que eu vou estar respondendo vocês. Um beijo e tchau, tchau!